Olá, pessoal! Vamos para mais um conteúdo aqui sobre os injetáveis. Sim, nós estamos falando da importância de usar essa ferramenta para ajudar os nossos pacientes. Estou trazendo aqui diferentes perfis clínicos de pacientes que podem se beneficiar muito com os injetáveis, pois apresentam algum problema aí de absorção. A gente sabe que a via oral, ela é a principal via por onde nós absorvemos os nutrientes, os medicamentos, mas em determinados casos existe aí um comprometimento nesse processo de digestão e absorção que pode trazer grandes prejuízos para a saúde do indivíduo. Por isso, nós temos que entender qual é o perfil clínico do nosso paciente e quais são as melhores ferramentas para ele. Hoje, nós vamos falar do paciente idoso e das diversas dificuldades absortivas, dos diversos problemas no trato gastrointestinal que este idoso pode ter desenvolvido durante a sua vida, né? Quanto mais tempo a gente está por aqui, mais chance a gente tem de fazer lesão, de prejudicar o funcionamento dos nossos órgãos, principalmente se nós não tivermos conhecimento do que é a verdadeira saúde, de saúde preventiva, não tivermos bons hábitos, tivermos um estilo de vida mais destrutivo, o envelhecimento vai trazer consequências, pode trazer alguns problemas. Então, nós vamos abordar agora quais são esses problemas do trato gastrointestinal dos pacientes idosos, para que você possa entender, avaliar o teu paciente caso a caso, um a um. Como eu sempre reforço, não existe protocolo que seja válido para todo mundo. Existe sim a individualização com base em um rastreio metabólico, né, numa boa anamnese, na investigação daquele organismo, daquele paciente. É assim que nós preconizamos na saúde integrativa, na ortomolecular, esta visão que traz também a nutrição funcional, de entender que cada indivíduo é um. E não vai ser diferente usando os injetáveis, né? A gente vai avaliar, vai fazer rastreio e vai determinar aí quais são os nutrientes, os ativos, enfim, as substâncias que são importantes para aquele paciente, tá bom? Então não existe fórmula mágica, não existe uma coisa única que vai resolver o problema de todos. Por isso, a gente precisa ter as informações, né? Ter o conhecimento do paciente, do seu perfil e ter o conhecimento das ferramentas, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos lá, então? Então, olha, efeitos do envelhecimento sobre o trato gastrointestinal, que é o nosso ponto hoje. O envelhecimento é um fator em vários distúrbios do sistema digestivo. Em particular, os adultos com mais idade são mais propensos a desenvolver diverticulite, apresentar também distúrbios do trato digestivo, como constipação, problemas aqui no intestino grosso, no reto, como um efeito colateral de determinados medicamentos ou também pelo processo do envelhecimento, né? Como eu já citei. E sim, quanto mais idoso for um paciente, maior a chance de ele estar tomando algum medicamento, né? Porque a gente tem um comprometimento da saúde ao longo dos anos, a gente tem observado, as estatísticas mostram isso. Com essa mentalidade que eu tô trazendo aqui, é pra gente diminuir isso, né, pessoal? A ideia é envelhecer bem e não precisar usar medicamentos ou retardar o uso do medicamento ao máximo, mas não é a nossa realidade atual, infelizmente. Então, o próprio uso de medicamentos pode comprometer o trato digestório, tá? O que mais que ele aborda aqui? Então, ele vai começar a falar agora sobre cada órgão, né? Sobre os acometimentos de cada órgão, esôfago. Claro que eu não vou detalhar tudo. Veja aqui na figura, pessoal, quantos órgãos, quantos detalhes que nós temos ao longo do trato gastrointestinal, né? Começa na boca, né? Glândulas salivares, esôfago, esfíncter esofágico ali inferior, que é a cárdia, o fígado, o estômago, o esfíncter pilórico. Aqui costuma dar muito problema, né? Tanto no gastroesofágico, as pessoas reclamando de refluxo, aí vai fazer exame, tá com hérnia de hiato, que a gente chama, né? Que é o problema ali na válvula que fecha a passagem, né, de alimento entre o esôfago e o estômago. Muita gente consegue fazer lesão aí por má alimentação, por maus hábitos, né? Por encher demais o estômago, por comer alimento inflamatório, por comer alimento alergênico, que não era para estar ingerindo, né? Então hoje a gente fala muito sobre isso, mas há 10, 15 anos atrás nós nem ouvíamos falar, né? Então tem muita gente que desenvolveu, já está desenvolvendo a tal da hérnia, e isso vai comprometendo, né, o funcionamento adequado tanto do estômago quanto do esôfago, o líquido retornando ali, o conteúdo do estômago retornando, agredindo as paredes do esôfago. A presença desse retorno já demonstra que a digestão não é boa. Nós poderíamos falar uma aula inteira só sobre essa questão do estômago, da hipocloridria como gatilho para o refluxo, né? Alimento permanecendo mais tempo do que deveria no estômago, porque não tem ácido suficiente para digerir, e aí fica refluindo, forçando a válvula, fermentando ali no estômago.
Então tem muita gente jovem com esse tipo de problema. Então você imagina você com esse tipo de problema há 10, 15, 20 anos, como vai ficar aí o funcionamento do estômago, né, as paredes do esôfago, como que vai comprometer ao longo do tempo a digestão desse paciente, tá? Então, começamos aqui pelo esôfago. Com a idade também, a força das contrações esofágicas e a tensão no esfíncter superior esofágico diminuem, que é denominado de presbiesôfago, mas o movimento dos alimentos não é prejudicado por essas alterações. No entanto, alguns adultos com mais idade podem ser afetados por doenças que interferem nas contrações esofágicas, né? Não é uma coisa muito comum. Os maiores problemas que a gente vê nos nossos pacientes são os problemas gástricos mesmo, gastrite, hipocloridria, refluxo gastroesofágico, o estômago sendo muito afetado, tá? Com o passar do tempo. Então, falando aqui do estômago, com a idade, a capacidade do revestimento do estômago de resistir a lesões diminui, que por sua vez pode aumentar o risco de ter úlcera péptica, especialmente as pessoas que usam o AS, né, a aspirina, aí de forma crônica, pacientes cardiopatas que têm uso crônico contínuo aí de AS, podem sim atrapalhar, digamos assim, o conserto, né, das microlesões que a gente faz todos os dias. A própria presença do ácido ali vai fazendo microlesões e a gente tem o tempo todo um reparo celular acontecendo no estômago. E é aí que o AS vai interferir, né, nas prostaglandinas de reparo. Lembrando aí a matéria de farmacologia, né, dos AINES que nós estudamos tanto. Além disso, conforme a idade avança, o estômago não consegue acomodar a mesma quantidade de alimento por causa da redução da elasticidade e a velocidade na qual o estômago se esvazia e transporta alimentos para o intestino. Então você tem mais tempo de permanência do alimento no estômago. E aí acontece aquilo que eu citei antes, vai acontecer mais fermentação, a presença daquele alimento contendo ácido, por mais que esse ácido não seja suficiente para abrir a válvula com velocidade necessária, quero lembrar vocês que a válvula pilórica, que é entre o intestino e o estômago, para ela ter uma abertura perfeita, o pH precisa estar abaixo de 2. Para o pH estar abaixo de 2, o estômago precisa estar funcionando muito bem, liberando o suco digestivo, o ácido clorídrico e baixando esse pH. Nosso estômago em jejum, ele tem um pH por volta de 4,5, 5, porque a produção do ácido só vai acontecer em grande volume quando a gente estiver enviando o estímulo da mastigação, quando estiver entrando alimentos aí no estômago, né? É nesse momento que a gente vai ter maior produção de suco digestivo, tá? Por isso que a mastigação é importante, né? Às vezes o idoso tem comprometimento da dentição, né? Falando aí da importância também da saúde oral, da saúde bucal. Tudo isso atrapalha o processo de mastigação. Às vezes não mastiga direito e ainda enche o estômago de uma forma exagerada. Então isso vai prejudicar o funcionamento todo da produção do suco digestivo e também do esvaziamento gástrico. Então, comida mais tempo ali é comida fermentando e é prejuízo para absorção. Então, essa é uma questão que foi citada aqui, né? No entanto, as alterações normalmente não produzem sintomas notáveis e o envelhecimento tem pouco efeito sobre a secreção de suco gástrico, como, por exemplo, o ácido e a pepsina. Mas problemas médicos que diminuem a secreção de ácido, como, por exemplo, gastrite atrófica, se tornam mais comuns. E a gastrite atrófica é uma gastrite autoimune. Quero recordar para vocês, se vocês não lembram. E gastrites autoimunes nós desenvolvemos quando consumimos alimentos alergênicos, alimentos agressivos. Aumenta bastante a chance de desenvolvermos problemas aí autoimunes, não só a gastrite atrófica, todas as doenças autoimunes, quando temos ingesta de alimentos alergênicos, alimentação química, né? Produtos industrializados que venham agredindo durante anos o nosso trato gastrointestinal e provocando o famoso leaky gut. Isso já está muito catalogado, isso já está muito registrado em artigos, o papel que a disbiose e o leaky gut têm no desenvolvimento de doenças autoimunes, tá bom? Então, não é só a gastrite atrófica, mas ela, como destrói ali a célula parietal, produtora de ácido, compromete demais a digestão, tá? Esses quadros clínicos podem vir a causar problemas futuros, né, tais como deficiência da vitamina B12, o supercrescimento bacteriano no intestino, aí entendendo que falta de ácido provoca supercrescimento bacteriano, porque o ácido é uma ferramenta de matar alguns tipos de bactéria. Então, se não está sendo produzido, bactérias vão crescer e vão se desenvolver aí. E muitas vezes bactérias patogênicas, tá? Supercrescimento bacteriano é uma das causas de disbiose e leaky gut, e tem um comprometimento, inclusive, no sistema nervoso central, já tem relação de Parkinson com supercrescimento bacteriano. Olha como isso é grave. E claro que nós, que temos um pensamento do todo do organismo do nosso paciente,
que tratamos o corpo como um todo, não vamos pensar só em repor nutrientes. Nós vamos tratar, sim, os problemas digestivos, nós vamos melhorar o trato gastrointestinal, vamos fazer modulação intestinal, tudo aquilo que nós estudamos profundamente na saúde integrativa. E, claro, vamos usar aí várias ferramentas para ajudar o nosso paciente idoso aqui a ter uma saúde melhor e evitar doenças, tá bom? Intestino delgado. Níveis de lactase diminuem com o passar do tempo, levando à intolerância a produtos lácteos por muitos adultos idosos. Além disso, a gente não tem só intolerância à lactose, não. A gente pode ter também alergia ou intolerância ou hipersensibilidade à caseína do leite. É muito comum e isso traz consequências, sim, de inflamação, de produção ali de muco no intestino, que não vai trazer ajuda, pelo contrário, vai nos prejudicar muito em relação à absorção e também em relação ao próprio funcionamento do intestino como um todo. Então, leite, produtos lácteos, para a maioria das pessoas, não deveria ser utilizado, não deveria ser mais consumido. O crescimento excessivo de determinadas bactérias, que é o supercrescimento bacteriano, no intestino delgado, ocorre com mais frequência à medida que a pessoa envelhece e pode causar dor, inchaço, perda de peso. O supercrescimento também pode resultar em redução da absorção de certos nutrientes, como a B12, ferro e cálcio, tá? Aí a gente vai ver depois as consequências de tudo isso. Pâncreas e fígado e vesícula biliar. Com a idade, há uma redução no peso global do pâncreas e parte do tecido é substituída por tecido cicatricial. Fibrose. Você está literalmente aqui perdendo tecido pancreático com o envelhecimento, né? No entanto, essas alterações não diminuem a capacidade do pâncreas de produzir enzimas digestivas e bicarbonato. Uma série de alterações estruturais e microscópicas ocorre à medida que o fígado e a vesícula biliar envelhecem. Então, a gente tem sim perda de células por uso e também por senescência. Teria que fazer uma aula só sobre células senis, né? Pra gente falar sobre isso. Mas, o que ele diz aqui, olha, só isso não é uma justificativa para o teu pâncreas não funcionar. Agora, vamos somar a isso maus hábitos, consumo excessivo de comida. Todo mundo demoniza muito o carboidrato. E sim, a gente tem um excesso de açúcar muito grande sendo consumido. Mas aqui eu quero destacar o excesso de comida. Tem muitos pacientes nossos que têm resistência insulínica devido ao excesso de proteína, volume de alimento. Então a gente está vivendo um momento e você pode procurar as estatísticas do Brasil, elas não são nada boas em relação à obesidade e ao sobrepeso, inclusive em crianças e adolescentes, tá? E basta você observar, você nem precisa estar estudando, procurando estatística, observe ao teu redor como as pessoas estão em relação ao peso. E agora você imagina isso em cima do pâncreas e do fígado, né? Se uma pessoa com 5 anos de idade já tem sobrepeso, você imagina como é que vai estar o fígado desse indivíduo aos 60, 70 anos. Aqui tem a figurinha, né, para mostrar aí o processo de fígado aqui sendo, primeiro um fígado gorduroso, né, tô com uma gordura no fígado, aí a pessoa não tem sintoma nenhum, ou os sintomas são poucos, dá para viver, ela continua com os maus hábitos, né, hoje a gente tem muitas causas de cirrose não alcoólica. Antigamente a gente quando pensava em algum problema grave de fígado, a gente já relacionava com o alcoolismo, né? Que era mais as pessoas que bebiam eram mais acometidas. Agora a gente já sabe que o açúcar que o alimento já tá virando o jogo aí, tá trazendo muita doença, né? É só você olhar a cultura alimentar, prestar atenção no volume de alimento que as pessoas ingerem, colocando a comida como fonte de prazer, não apenas como fonte. Claro que a gente tem que comer um alimento gostoso. Ninguém aqui quer ficar comendo coisas sem sabor, comidas ruins. Mas eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão substituindo coisas na vida por alimentação, né? Colocando o alimento como fonte de prazer, o estresse do dia a dia, entrando aí e fazendo essa bagunça. Então temos sim autodestruição aí por maus hábitos alimentares como primeiro, eu já diria que o primeiro lugar de encurtamento de vida, tá? É não saber comer. Que mais? Intestino grosso e reto. Então aqui a gente tem o intestino grosso, não sofre grandes alterações com a idade. O reto chega a dilatar-se um pouco. A constipação intestinal se torna mais comum. E olha só por que ela é causada. Causada por um discreto retardo no movimento do conteúdo pelo intestino grosso. Uma modesta redução nas contrações do reto cheio de fezes. O uso mais frequente de medicamentos que causam constipação intestinal. Então você vai somando esses fatores. Frequentemente, menos exercícios ou atividade física que aquele paciente não pratica. Fraqueza do assoalho pélvico em mulheres mais velhas por falta de hormônio, por falta de exercício. A fraqueza do assoalho pélvico em mulheres mais velhas também pode contribuir para a incontinência fecal. Olha a importância de nós
pensarmos também numa modulação hormonal nas mulheres, né? De estimular o exercício físico, toda essa parte mais de estilo de vida é fundamental. Então não é só colocar nutriente, né, gente? Vejam quanta coisa eu tô falando para vocês que são ferramentas necessárias para que a gente tenha real saúde, que a gente contribua realmente com o nosso paciente. Em primeiro lugar, eu espero que você esteja sendo o seu paciente número 1, né? Profissional de saúde que não pratica em si não inspira confiança, tá? Essa é a realidade. Você precisa praticar as coisas que você vai aprendendo, não apenas colocar isso daqui para fora, tá bom? Eu sempre falo isso para vocês, né? Quem já é meu aluno sabe. Então, mais uns dados aqui pra gente conversar. A população mais velha é o grupo etário que mais cresce ao redor do globo. Portanto, é crucial que os profissionais de saúde estejam atentos às necessidades nutricionais desse grupo, incluindo as deficiências de micronutrientes em idosos. Ao contrário da desnutrição energético-proteica, que se manifesta através da perda de peso, olha só, as deficiências de micronutrientes são mais difíceis de serem detectadas. Sendo assim, compreender quais são as mais relevantes é um ótimo ponto de partida para guiar ao cuidado nutricional. As deficiências de micronutrientes em idosos estão relacionadas a diversos motivos envolvendo diferentes áreas da vida. Por exemplo, estima-se que 20 a 30% da população idosa sofra de redução fisiológica não intencional na ingestão alimentar. Então, só o fato de envelhecer e trazer as consequências que nós falamos aqui de mau funcionamento do trato gastrointestinal, inconscientemente vai fazer com que o idoso queira diminuir o volume de comida, principalmente proteína. Proteína precisa de ácido gástrico para ser digerida. O primeiro momento da digestão proteica é no estômago. E aí a pessoa já tem uma hipocloridria, já tem um refluxo. Peraí, não quero comer proteína. Então, inconscientemente, vai sendo reduzido o volume de ingesta. Fora isso, né, diminuir o volume, ainda pode ser que essa pessoa consuma alimentos que não sejam ricos em nutrientes. Quais são os alimentos ricos, né? Vegetais, frutas, verduras, que não é muito o que a gente vê como prioridade aí na população em geral. Fora, né, que ele citou ali um problema de perda de peso e sarcopenia, tá? Sarcopenia, que é a perda do tecido muscular. Isso aqui encurta muito a vida, tá, gente? Quais são as causas da sarcopenia? Estilo de vida sedentário, mudanças nos níveis hormonais. A gente pode interferir diretamente aqui nesses níveis hormonais. Decréscimo no número de unidades motoras, alteração no número e função de células satélite, disfunção mitocondrial, que é uma coisa que nós tratamos demais também com essa visão integrativa. Enfim, gente, essa parte de manter o organismo em equilíbrio vai evitar a sarcopenia, né? Agora nós precisamos ter conhecimento, a gente precisa usar as ferramentas que já estão disponíveis para ajudar esse paciente, tá? Olha só, de um modo geral, as principais causas de deficiências de micronutrientes em idosos incluem falta de apetite, pode ser causada por doenças ou alterações fisiológicas comuns da idade, como eu já citei, declínio do olfato e do paladar, então alterações nas células epiteliais olfativas, nas papilas, aquela perda do gosto, né, que vai acontecendo com o envelhecimento, saúde bucal prejudicada, desde boca seca, até próteses, como eu citei antes, problemas de mastigação, inflamação, gerando retardo do vazamento gástrico, aumento de leptina, que reduz a ingestão alimentar, alterações do trato gastrointestinal, aí todas aqui, ó, citadas, gastrites, né? Motilidade lenta, problema na secreção dos sucos, né? Dos sucos digestivos, medicamentos, múltiplos fármacos, tá? A interação ainda de múltiplos fármacos com vitaminas e minerais podem prejudicar a absorção desses micronutrientes. Então, paciente polimedicado, né? A via injetável é uma boa opção. Fatores psicossociais, como depressão, mau humor, etc. Então, aqui estão alguns exemplos, né? Das causas da desnutrição ou da falta, principalmente dos micronutrientes nos idosos. Deficiências mais comuns, quando a gente vai fazer um rastreio. Mais comuns aqui, ó, vitamina D, cálcio, vitamina B6, B12, ácido fólico, ferro, zinco. Se nós fôssemos falar da importância de cada um desses nutrientes, a gente ficaria horas aqui também descrevendo. A deficiência da vitamina D, por exemplo, é uma das mais comuns em idosos, especialmente por conta da baixa exposição solar. Na população sênior, níveis abaixo de 50 estão associados ao aumento de fraqueza muscular. Então, olha, a gente tem que buscar valores superiores a 50 na corrente sanguínea, né? Enquanto níveis abaixo de 25 e 30 aumentam as quedas e fraturas, tá? Então, a dose que o idoso vai repor, ela tem que ser individualizada, tá? Tem que ser individualizada, a gente pode usar cálculos
para fazer com base no peso, no valor sanguíneo, e aí a gente vai ajudar muito repondo essa vitamina que é um hormônio, né, gente? Importantíssimo. Que mais? O cálcio, um mineral de extrema importância para o envelhecimento. A falta é comum em idosos, especialmente em mulheres pós-menopausa. Assim como a deficiência de D, a deficiência de cálcio pode causar mobilidade reduzida, aumento no risco de quedas, além da osteoporose. E aqui está a orientação da ingesta, né, diária aí do cálcio. Vitaminas do complexo B se encontram deficientes em idosos, principalmente B6 e B12 e B9, que é o ácido fólico. Infelizmente, essa condição está associada ao declínio do funcionamento cognitivo, sintomas depressivos, Alzheimer e demências, além das doenças cardiovasculares. Então, olha a importância, né, para que o idoso envelheça bem e possa viver uma vida mais longa e produtiva, porque viver uma vida longa somente não é sinal de que deu certo. Que mais? Ferro. Ferro. A deficiência é muito comum na população idosa, está relacionada à depressão, fadiga, comprometimento do funcionamento cognitivo, perda de força e anemia. Nos mais velhos, recomenda-se uma ingestão de 8 mg a dia a partir de alimentos como carnes, tal, aqui falando da alimentação, né? Muitas vezes não vai ser possível chegar em números otimizados com a alimentação, e aí que vai entrar a suplementação, tá? Que mais? O zinco, né? Um mineral fundamental. Baixas concentrações dele são encontradas em idosos, que contribuem, olha aqui, ó, para um sistema imunológico enfraquecido, que é uma das grandes causas de morte em idosos, né? E infecções. Além disso, a deficiência de zinco afeta também a absorção e transporte de outros nutrientes, como a vitamina A, vitamina E e folato. E aqui está a recomendação em idosos. Outras vitaminas e minerais podem estar deficientes em idosos, porém com menor frequência. E aí elas estão descritas aqui, ó. Vitamina A, vitamina C, E, magnésio, potássio. Qual o impacto dessas deficiências no envelhecimento? Uma nutrição inadequada tem uma série de impactos negativos que merecem atenção. Primeiro, perda de músculo e força, falta de proteínas e nutrientes, não é só proteína, micronutriente para fazer todo o metabolismo proteico. Podem levar à perda de massa e força, aumentando o risco de quedas, e as atividades diárias se tornam desafiadoras. Maior fragilidade. Então, a combinação de perda de músculo e fragilidade pode resultar em uma menor capacidade de lidar com lesões, infecções e doenças, e a recuperação de problemas de saúde pode também ser mais lenta. Impactos no sistema imunológico. A nutrição inadequada afeta o sistema imunológico, tornando os idosos mais suscetíveis às infecções. A falta de cálcio e vitamina D, risco de osteoporose e fraturas. E complicações cardiovasculares. A nutrição inadequada pode levar aos problemas cardíacos, hipertensão, hipercolesterolemia, né? Que a gente já sabe que os gatilhos da hipertensão e da dislipidemia são o estresse oxidativo e a inflamação. Então a gente precisa colocar esses nutrientes nos nossos pacientes. Mas era só isso? Não, tem mais problema. Ó. Cognição comprometida. Então, a nutrição afeta aqui a função cognitiva e aparecem os problemas de memória e confusão. Digestão e absorção prejudicadas, como estamos abordando aqui nessa aula. A digestão e absorção dos nutrientes podem ser menos eficientes. Problemas de pele, anemia, risco de hospitalização e qualidade de vida reduzida. Esse é o quadro dos nossos idosos. E se nós queremos realmente falar em envelhecimento saudável, em ter uma vida mais longa e produtiva, nós precisamos entender profundamente essas necessidades, usar as ferramentas disponíveis. Por isso que nós trabalhamos com os injetáveis, analisando individualmente cada paciente, tá? Eu sei que tem muita gente que vem criticando, tem soros da moda, tem não sei o quê. Não é assim que funciona, tá, gente? Nós avaliamos o organismo do nosso paciente. Cada indivíduo é um. Então, nós vamos montar uma prescrição, seja ela de injetáveis, via oral, sublingual, dérmica, nós vamos montar de acordo com o perfil metabólico e as necessidades do nosso paciente. Mas nós temos aí uma série de nutrientes, que eu vou colocar aqui para vocês, que já são disponíveis pelas vias injetáveis e que podem ajudar demais os nossos pacientes. Eu sempre estou trazendo os nutrientes. Quem já observou assistindo às aulas que os nutrientes são os mesmos para diferentes situações? É claro, o teu corpo é feito dos mesmos nutrientes. E claro, você tem individualidades, tanto genéticas quanto metabólicas. Você fez escolhas durante a tua vida que podem ter trazido consequências metabólicas. Então, a gente precisa saber, no seu caso, no caso do teu paciente, quais são os nutrientes. E a gente vai montar tratamentos, mas os ativos
eles já foram estudados, né? Nós já temos um conhecimento da bioquímica. A bioquímica é a nossa base de formação. Sem a bioquímica, nós não pegamos diploma nenhum na área da saúde. Então tá claro, mais do que falado, a importância dos nutrientes. Não venha dizer que não sei, isso aqui será que tem estudo? se não tiver estudo, gente, nós temos que rasgar o nosso diploma e falar, não, a bioquímica tá toda errada, não é assim que o corpo funciona, vamos por outro caminho. Então, a partir do momento que você sabe a função desses nutrientes aqui, em diferentes sistemas, tudo fica mais fácil, porque apenas você vai identificar no teu paciente que aquele sintoma, aquela queixa, pode estar relacionado com a falta desses nutrientes, tá? Então, BCAA, pool de aminoácidos, triptofano ou o 5-hidroxitriptofano, podemos colocar aqui a tirosina também, está disponível para você usar e melhorar toda a parte de construção muscular do teu idoso. Citamos aqui várias vezes vitaminas do complexo B, metilcobalamina é a B12 já metilada, metilfolato, poderíamos colocar várias aqui. Tá aqui, ó, o complexo B. Por que tá sem B1, professora? Porque se a gente for usar pela via intravenosa, a vitamina B1, ela pode dar uma certa vermelhidão, um efeito de mal-estar. Então a gente prefere usar pela via intramuscular. Por isso que esse complexo B aqui tá sem B1, tá, gente? Então a gente precisa conhecer o perfil do nosso paciente, também conhecer os ativos, ter essa expertise de como trabalhar com injetáveis, particularidades desses ativos. O ácido alfa-lipoico, por exemplo, é maravilhoso, baixa a glicemia, né? Ele controla aí vários estudos mostrando que é excelente em pacientes diabéticos, em pacientes que têm hiperglicemia, resistência insulínica. Mas, por exemplo, a gente não mistura o ácido alfa-lipoico com nenhum outro ativo para fazer a aplicação. Então, a gente tem que ter essa expertise de como usar os ativos, características desses ativos, além, é óbvio, da indicação, para que esses ativos já foram estudados, por que eu uso o mesmo ativo para tratar glicemia e eu uso esse mesmo ativo para tratar pacientes com baixa imunidade. É porque nutriente tem diversas funções, tá, gente? Então a gente acaba tendo muitos nutrientes que a gente usa para diversas situações diferentes aí de perfil clínico, de doença, de problema de saúde, tá? Agora, nós precisamos conhecer qual é a melhor via, como é o comportamento daquele ativo, tem alguma reação adversa? Não tem. Pode misturar? Não pode. Como fazer misturas? Tudo isso precisa ser estudado e nós estamos fazendo isso da melhor forma. Eu falo nós quando eu me refiro a alguns profissionais que já trabalham, que já estudaram, que trazem aí cursos, que estão dispostos, né, a ensinar, tá bom, gente? Fica aqui a dica. Pacientes idosos polimedicados com comprometimento no trato gastrointestinal pode ser uma ferramenta essencial o uso aí dos injetáveis, enfim, das vias que não sejam a via oral, até que esse paciente vá melhorando, que você vá tratando de forma integrativa, né? Melhorando, fazendo modulação intestinal, melhorando digestão. Tem um monte de ferramenta hoje para melhorar a digestão e aí você somar conhecimentos para que esse paciente fique bem, tenha um envelhecimento saudável, seja uma pessoa altamente produtiva aí durante a melhor idade, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Se o tema te interessa, eu tenho um convite muito especial para você. Segunda-feira, a gente começa a nossa imersão dos injetáveis para o equilíbrio metabólico. E olha só, é gratuito, mas vai ser melhor que muita aula paga, pode ter certeza. Estou preparando PDFs, materiais muito especiais para você. Garante a tua vaga clicando aqui no link abaixo.